E aí, vamos mergulhar de cabeça num assunto que é essencial para a segurança de quem atua nos serviços de saúde: a biossegurança. A gente vai desvendar juntos as regras que nos protegem de todo um universo que, olha, é invisível a olho nu. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta conecta todos esses lugares: o gerenciamento de micro-organismos. Pois é, em todos eles existem regras bem claras para controlar os riscos biológicos. E é exatamente sobre isso o nosso papo de hoje. E para a gente não se perder, olha só nosso roteiro. Primeiro vamos entender o que é risco biológico. Depois a gente aprende a classificar esse perigo. Em seguida, a gente vê as regras para um trabalho seguro, a proteção na prática e, por fim, o que fazer se o pior acontecer. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo básico. Para a gente se proteger de alguma coisa, primeiro a gente precisa saber o que ela é. Afinal, o que é, de fato, um risco biológico? A biossegurança é, basicamente, o nosso grande escudo de proteção. É um sistema completo, um conjunto de ações pensadas para prevenir ou, pelo menos, diminuir ao máximo os riscos que ameaçam não só a nossa saúde, mas também a dos animais e do meio ambiente. E o risco biológico? Bom, ele é o alvo desse escudo. É a chance e a probabilidade de um profissional de saúde, por exemplo, ter contato com algum desses agentes aí no ambiente de trabalho. Entender isso é o primeiríssimo passo para conseguir controlar o perigo. Certo. Agora, para a gente lidar com o risco, a gente precisa medir o tamanho do problema. E é por isso que existe um sistema para classificar esses perigos que a gente não enxerga. E para simplificar de um jeito que todo mundo vai entender, vamos a uma analogia com filmes. Pensa comigo. As classes de risco biológico são como a classificação de idade que a gente vê no cinema. Fica bem mais fácil de sacar o nível de perigo de cada agente. Começando pela classe 1, que seria o nosso filme de classificação livre. Aqui estão os agentes que, assim, têm uma chance mínima de causar doença em gente saudável. Tipo o lactobacillus do iogurte, sabe? É o nível mais tranquilo de todos. Subindo um pouquinho, a gente chega na classe 2. Pensa num filme para 10 ou 12 anos. São agentes que já podem causar doenças, como o Esquistossoma mannsoni, da esquistossomose, mas, e esse é o ponto importante, existe tratamento e jeito de prevenir. O risco aqui é moderado. Agora a coisa fica mais séria. A classe 3 é o nosso filme para maiores de 16. Aqui a gente fala de agentes perigosos, que causam doenças graves e que podem até matar. O bacilo da tuberculose é um exemplo clássico. O risco para a pessoa é alto, mas, na maioria das vezes, ainda existe tratamento. E por último, o topo da pirâmide, a classe 4. Esse é aquele filme proibido, sabe? Risco altíssimo. São agentes extremamente perigosos que se espalham fácil e, o pior de tudo, para os quais não existe tratamento ou vacina eficaz. O vírus Ebola é o exemplo mais famoso aqui. E essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Dá uma olhada. Na classe 1, o risco individual e para a comunidade é baixo. Conforme a gente sobe para 2, 3 e 4, o risco vai de moderado para elevadíssimo, enquanto a chance de ter um tratamento eficaz vai lá para baixo. A lógica fica bem clara, né? Ok, já entendemos os níveis de perigo. Agora, quem é que define as regras do jogo para manter todo mundo a salvo? Vamos ver isso agora. Dentro das instituições de saúde, a gente tem verdadeiros guardiões da segurança. A CIPA, por exemplo, está de olho na prevenção de acidentes em geral. Já o SESMIT é a equipe técnica com engenheiros e médicos do trabalho. E a CCIH é super especialista em controlar infecção hospitalar. Essa turma toda trabalhando junta garante que as normas sejam seguidas. Um dos manuais de regras mais importantes é o PPRA. Ele funciona como um mapa do tesouro, só que ao contrário, ele mapeia os perigos. Ele identifica quais são os riscos biológicos mais prováveis em cada setor, de acordo com o que é feito ali. É um planejamento para agir antes que o problema aconteça. E aí, coladinho no PPRA, vem o PCMSO. Pensa neles como uma dupla dinâmica. O PPRA é o detetive. Ele vai lá e aponta: olha, aqui nesse ambiente tem risco X. Aí o PCMSO, que é o médico do time, pega essa informação e age. Ok, então todo mundo que trabalha aqui vai precisar fazer tal exame periodicamente. Um cuida do ambiente, o outro cuida das pessoas. Inseparáveis. Mas não adianta nada ter um monte de programa e comissão se na prática, no dia a dia, as regras não forem seguidas, certo? Então vamos ver agora como essa proteção funciona na prática.
E a ação número 1, a mais básica e ao mesmo tempo a mais poderosa de todas, é essa aqui: lavar as mãos corretamente. Parece simples, né? Mas é a coisa mais eficaz que existe. E um lembrete de ouro: usar luva não é desculpa para não lavar as mãos, hein? Tem que lavar antes de colocar e depois de tirar. Sempre. E junto com a lavagem das mãos, vem outras regras de ouro. Nada de varrer a seco, porque isso só levanta poeira e micro-organismos pelo ar. Nada de anéis, pulseiras, relógios, porque eles acumulam sujeira. E, claro, garantir que o básico esteja sempre disponível. Uma pia só para isso, com água, sabonete e toalha de papel. Bom, mesmo com todo o cuidado do mundo, acidentes podem acontecer. Por isso, é fundamental saber a gravidade da situação e, principalmente, como agir. Essa frase aí resume bem o tamanho do perigo. Um simples descuido, um furo de agulha pode ser a porta de entrada para doenças muito sérias. É por isso que, se algo assim acontecer, a primeira coisa a fazer é lavar bem o local com água e sabão e, imediatamente, comunicar à chefia e procurar o serviço de saúde do trabalhador. Isso é crucial. Agora, o mais interessante aqui é essa mudança de mentalidade. Acidentes não acontecem, são causados. Isso é muito forte. Significa que a maioria não é fruto do acaso, mas de uma falha, um procedimento errado, falta de treino, equipamento ruim. E a boa notícia é que, se eles são causados, eles podem ser evitados. A prevenção está nas nossas mãos. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. A biossegurança não é tarefa de uma pessoa só ou de uma comissão. É uma responsabilidade de todo mundo, um compromisso de equipe. E aí fica a pergunta no ar para cada um pensar. Será que estamos mesmo fazendo a nossa parte?